Esse áudio foi extraído do curso da primeira fase do professor Marcos Lira. Para acessar o curso completo, acesse o link lá no Insta @MarcosLiraProf. Fala pessoal, beleza? Vamos começar mais uma aula de ética sem mais delongas. O que é que nós vamos trabalhar agora nessa aula? Nós vamos trabalhar 3 temas especificamente. Primeiro, sobre a inscrição do advogado. Vamos falar do estagiário, onde nós vamos precisar saber o que o estagiário pode fazer, o que ele não pode fazer sem a presença do advogado. E também vamos estudar sobre o advogado empregado. O que seria essa situação em que o advogado ele é empregado de alguém? Quais são os direitos desse advogado? Beleza? Então, sem mais delongas, vamos aqui para a nossa aula. Deixa eu abrir aqui para nós podermos grifar um pouco. Então, pessoal, seguinte, o que nós vamos trabalhar primeiramente? Inscrição. Ora, o que nós vamos dar em inscrição especificamente? Pessoal, seguinte, quando a gente fala de inscrição, eu estou me referindo à inscrição do advogado. Como assim, professor? Escrever aonde? Se inscrever na prova da OAB? Não, para se inscrever como advogado. Para você se tornar advogado, um dos critérios seria a aprovação no exame da ordem. Mas para você se inscrever como advogado, ou seja, ter um número de inscrição na OAB, você precisa desses requisitos. Então, quais são os requisitos para eu ser considerado advogado? Então, eu preciso ter capacidade civil, beleza? Ter diploma ou certidão de graduação em direito, ou seja, bacharel. Precisa ter o diploma especificamente? Não. Se eu tiver uma declaração de conclusão, já serve. Título de eleitor e quitação com o serviço militar, se essa pessoa for brasileiro. Título de eleitor para todo mundo, homem e mulher. Agora, quitação do serviço militar apenas para homem. Além disso, precisa ser aprovado no exame da ordem. Também não exercer atividade incompatível. Não se preocupe que eu vou explicar mais na frente em uma aula sobre incompatibilidades e impedimentos. Também ter idoneidade moral. Essa idoneidade ela é presumida, beleza? É como se eu nascesse idôneo. Para provar que eu não tenho idoneidade moral, essa pessoa precisa alegar. Então vai ter um processo onde alguém está alegando que eu não tenho idoneidade moral. Aí, se eu não for considerado idôneo, então quer dizer que falta um dos requisitos para eu ser advogado. E por fim, precisa prestar compromisso. Esse compromisso ele é pessoal, certo? Não tem como transmitir. É só aquela pessoa que vai se tornar advogado ou advogada. Agora, muita atenção aqui, porque o estrangeiro ou brasileiro, quando não graduado em direito no Brasil, fiz curso de direito no exterior. Posso ser advogado aqui no Brasil? Pode, só que ele deve fazer prova do título de graduação. Então, essa graduação no exterior precisa ter o seu diploma reconhecido aqui no Brasil. E onde eu reconheço? Lá no MEC. Que vai ser obtido ali nessa instituição estrangeira, devidamente revalidado, vai ter a revalidação desse diploma, além de atender os demais requisitos. Beleza? Agora o seguinte, existe a questão do estagiário. Beleza? O estagiário da OAB. Esse estagiário aqui é o estagiário com inscrição nos quadros da OAB. Como assim, professor? Estagiário com número na OAB? Sim. Você pode ser estagiário com inscrição na OAB, tem uma carteirinha de estagiário da OAB. Mas não quer dizer que para você estagiar em um escritório precisa ter inscrição na OAB como estagiário. Não, você pode estagiar tranquilamente, sem problema nenhum. Mas para ter os direitos, as prerrogativas do estagiário com inscrição na OAB, aí precisa fazer essa inscrição. Então, como que uma pessoa pode se inscrever como estagiário na OAB? Precisa ter capacidade civil, também assim como advogado, estar matriculado a partir do 7º semestre do curso de Direito.
beleza? A partir do 7º semestre. Título de eleitor e quitação com serviço militar, as mesmas observações que eu fiz para advogado. Ter sido admitido em um estágio profissional de advocacia, beleza? Não exercer atividade incompatível, ter idoneidade moral e também prestar um compromisso para ter a sua inscrição como estagiário. Agora, se liga aqui. Onde que esse estagiário vai se inscrever? Vai ser feita no conselho seccional em cujo território se localize o seu curso jurídico. Não é onde ele vai realizar o seu estágio, beleza? Mas sim num conselho seccional onde está localizada a sua faculdade, certo? A sua universidade. Então, onde ele faz o seu curso de direito, que seria o local onde ele vai fazer a sua inscrição no conselho seccional. Beleza? Beleza. Voltando aqui para falar do advogado, da inscrição do advogado. Olha, existe dois tipos de inscrição. A principal e a suplementar, beleza? Principal vai ser feito onde? No conselho seccional. Professor, o que é conselho seccional? É a competência da OAB em âmbito estadual. Cada estado é um conselho seccional. Tranquilo? Então, quando um advogado vai fazer a sua inscrição, certo? Ele passou na OAB, preencheu todos os requisitos, ele quer se inscrever agora. Onde é que ele vai prestar esse compromisso? Vai ser no conselho seccional, ou seja, no estado em cujo território ele pretende estabelecer o seu domicílio profissional. Nada mais é do que onde essa pessoa vai trabalhar. A minha inscrição não é em relação à cidade, beleza? A comarca, mas sim em relação ao estado. O advogado tem a OAB de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Maranhão, do Piauí, do Pará, do Rio Grande do Sul, beleza? Considera-se o domicílio profissional a sede principal da atividade da advocacia. Então, se meu escritório, onde eu exerço minha advocacia é no estado do Maranhão, então a minha inscrição principal vai ser no Conselho Seccional do Estado do Maranhão. Se tiver dúvida quanto a isso, aí prevalece o domicílio da pessoa física do advogado. É a inscrição principal. Mas você já sabe que o advogado ele pode advogar em todo o território nacional, certo? Se não for no conselho seccional, se não for no estado onde ele tem sua inscrição principal, ele pode advogar livremente, desde que não exceda as 5 causas anuais naquele outro estado. Mas o seguinte, vamos supor que um advogado ele tem a inscrição principal no estado do Piauí, mas ali pertinho no Pará, ele também advoga no estado do Pará. Opa! Aí o seguinte, ele tem inscrição principal no estado do Piauí e também advoga no estado do Pará. Para ele poder advogar no estado do Pará em causas a mais de 5 anuais, ele precisa fazer também lá uma inscrição. Precisa fazer outra prova? Não, claro que não. Mas ele precisa ter uma outra inscrição que nós chamamos de inscrição suplementar, certo? Então essa inscrição suplementar ela deve ser feita nos conselhos seccionais quando o advogado passar a exercer habitualmente a profissão, ou seja, exceder as 5 causas por ano. Tranquilo? Tranquilo. Então, aqui, pessoal, professor, essa pessoa tem uma inscrição principal em um estado e mais 2 suplementares, porque ele advoga ali em 3 estados, onde tem a inscrição principal e mais 2 suplementares. Ele vai pagar quantas anuidades? Quantas ele tiver ali a sua inscrição. Então, se eu advogo em 2 estados, tem inscrição nesses 2 estados, vou pagar 2 anuidades. Em 3, 4, 5 estados, vou pagar 5 anuidades. Então, tem que valer a pena, obviamente. Beleza? Além disso, o advogado ele pode transferir a sua inscrição. Beleza? Comecei a advogar no Maranhão, resolvi me mudar, tive outras propostas e agora estou no estado de São Paulo. Estou advogando também no estado de São Paulo. E as causas que eu tinha no Maranhão, já repassei, já concluí. Quero ficar com minha inscrição somente no estado de São Paulo. Posso transferir? Pode. Também não tem problema nenhum. É a transferência da inscrição. Beleza? Agora, o seguinte. Esse advogado, depois de inscrito na OAB,
ele pode ter a sua inscrição cancelada ou licenciada. Então, nós temos a figura do cancelamento e do licenciamento da sua inscrição. Primeiro, o cancelamento pode ocorrer em 5 hipóteses. Quais hipóteses seriam essas? O cancelamento voluntário, beleza? Coercitivo, certo? Pela penalidade de exclusão, a pessoa teve uma sanção de exclusão, né? Praticou uma infração disciplinar e foi excluído dos quadros da OAB. Pode ser um fato natural, como a morte, morreu, teve sua inscrição cancelada. Atividade incompatível, definitiva, vamos supor, o Marcos hoje passou no concurso para delegado, então ele vai exercer uma atividade incompatível com a advocacia. Então ele tem a sua inscrição na OAB cancelada. Ou perda dos requisitos de inscrição, certo? Quando eu fiz minha inscrição, eu tinha lá todos os meus preenchidos os requisitos da inscrição que a gente já falou no início dessa aula. Perdi um deles, olha, o Marcos juntou um diploma, opa, descobrimos que esse diploma aqui não vale. Via de regra, certo? Se a gente for levar em consideração a leitura da lei, então o Marcos ele ia ter a sua inscrição cancelada, beleza? Nessas hipóteses aqui que tem um asterisco, certo? Que seria aqui coercitivo com a penalidade de exclusão, fato natural morte e exercer atividade incompatível de forma definitiva, o cancelamento ele deve ser promovido de ofício, certo? Pelo conselho competente ou em virtude ali também de comunicação de qualquer pessoa, beleza? Agora, olha só, essa pergunta muito interessante. Se admite o retorno aos quadros da OAB em caso de cancelamento, tive minha inscrição cancelada. E agora, eu posso retornar? Pode. O advogado ele pode retornar aos quadros da OAB, exceto na hipótese de falecimento. Morreu, cancelado, não tem como, é definitivo. Desde que preenchidos os requisitos para a inscrição. Então, ele pode voltar, beleza? O advogado ele não precisa de um novo exame da ordem, ele não precisa fazer uma nova prova da OAB. No entanto, quando ele retornar aos quadros da OAB, após o cancelamento, não vai se restaurar o número de inscrição que ele teve anteriormente. Vai ser dado um novo número da OAB para essa pessoa, no caso de cancelamento. Beleza? Aí nós temos a figura do licenciamento. A licença, ela traz a ideia de ser algo provisório, beleza? Então, pode ocorrer em 3 hipóteses. Ser de forma voluntária, ou a pessoa exercer uma atividade incompatível de forma temporária, ou doença mental curável. Lembre, a doença mental curável, ou seja, é algo que seria passageiro. Então, esse licenciamento aqui vai consistir também no afastamento desse advogado de forma temporária e, obviamente, ele não vai ter que pagar ali a anuidade. Vamos supor que o Marcos ele vai passar um tempo fazendo um mestrado na Europa, beleza? 2 anos. Poxa, eu não vou advogar, não vou ficar pagando anuidade. Então, automaticamente eu vou lá, peço a licença desses 2 anos, me afasto temporariamente dos quadros do OAB enquanto eu termino o meu mestrado, porque eu não vou advogar, e nesses 2 anos eu não preciso pagar anuidade. Assim que eu retornar, eu comunico a OAB, então está suspenso o meu licenciamento, eu posso voltar às minhas atividades normais. Beleza? Ok. Como que o advogado ele se identifica profissionalmente? Com a carteira da OAB. Nós temos a carteira, que seria aquela vermelha, que parece uma carteira de trabalho, um passaporte. Aquilo lá é a carteira. E o que normalmente se chama carteira, que seria aquele cartãozinho ali, nós chamamos de cartão de identificação. Beleza? Então, existem essas 2 formas de identificação. Então, o documento de identidade profissional, que é a carteira ou o cartão, é de uso obrigatório tanto para advogado quanto para estagiário no exercício da advocacia. Constitui fé pública e serve como documento também de identidade civil. Chega em um estabelecimento, a pessoa quer que você comprove que seu nome é esse. Você pode mostrar a sua OAB, que serve como documento de identidade civil sem problema nenhum. Agora o seguinte,
certo? A OAB trouxe a possibilidade de utilizar a carteira digital, certo? Então é permitida a emissão na forma digital. Os advogados é só baixar um aplicativo, né, da carteira da OAB digital, você coloca seus dados e consegue baixar ali. Então você pode utilizar. Poxa, eu vou fazer um atendimento lá na delegacia. Não estou com minha carteira aqui, esqueci minha carteira em casa. Então você pode pegar seu celular e mostrar a sua carteira digital e já serve como documento de identidade para comprovação da sua profissão como advogado. Beleza? E nome social, certo? Nome social é a designação pela qual a pessoa que é travesti ou transexual, como por exemplo, se identifica e é socialmente reconhecida. Pode ter seu nome social na carteira da OAB? Pode, sem problema nenhum. Mas para isso é necessário ser feito um requerimento. Beleza? E o estágio, certo? Estagiário. Agora sim vamos falar especificamente do estagiário. Mais uma vez, esse estagiário seria quem? Aquele estagiário que tem inscrição na OAB, beleza? Só pode estagiar quem tem inscrição na OAB? Não, qualquer pessoa pode estagiar. Tá fazendo curso de direito, quero começar a estagiar lá no primeiro período. Não tem problema nenhum. Só que aqui, para você ter inscrição na OAB, paga anuidade como estagiário, você pode fazer algumas coisas de forma isolada, certo? Não é muita coisa, mas dá para fazer algumas coisas. Eu digo que não é muita coisa hoje, porque os processos, basicamente, quase que em sua totalidade, não é mais físico, né? São todos eletrônicos. Então, tem algumas coisas que o estagiário pode fazer que hoje está basicamente em desuso, que a gente vai observar aqui. Então, o estagiário que tem inscrição na OAB, ele pode praticar os atos previstos da advocacia, certo? Em conjunto com o advogado e sob a responsabilidade do advogado. Então, esse estagiário pode assinar uma petição, por exemplo, certo? Em conjunto com o advogado. Olha, a consultoria jurídica, o advogado, olha, estagiário, vem aqui junto comigo para a gente fazer o atendimento junto, certo? Em conjunto, sob a minha responsabilidade. Não tem problema nenhum. Agora, o seguinte, se ligue aqui. O estagiário aqui, ele pode fazer algumas coisas de forma isolada, certo? Sem estar com a presença do advogado ali do lado, que é o seu responsável. O que ele pode fazer? Retirar e devolver autos em cartório, assinando a respectiva carga. Eu vou lá pegar um processo. Só como eu falei para vocês, hoje os processos, poucos que têm a necessidade de a gente ir lá, olhar o processo fisicamente, retirar em carga, porque a grande maioria, quase que em sua totalidade, é eletrônico, beleza? Mas o estagiário pode fazer isso sozinho. Ele pode obter junto aos escrivães e chefes de secretaria certidões de peças, certo? Ou autos de processos em curso ou findos. Também pode assinar petições juntadas, certo? Que são petições simples. Pode assinar de forma isolada, sozinho, essas petições simples de juntada de documento e processos judiciais ou administrativos. Então, não tem problema nenhum. Vamos supor que, olha, o advogado deu entrada no processo e tudo mais e ficou faltando juntar um documento no processo. Então, o estagiário foi lá, pegou esse documento, fez a petição e ele mesmo já protocolou. E só ele assinou, não tem problema nenhum. Beleza? Para o exercício de atos extrajudiciais, beleza, que vai estar fora do judiciário, o estagiário ele pode comparecer isoladamente quando ele receber autorização ou subestabelecimento do advogado. Aí ele pode realizar esses atos extrajudiciais. Beleza? Agora vamos falar do advogado empregado. Quais são os requisitos do advogado empregado? Quem que seria esse advogado empregado? Então, aqui, para eu ser considerado um advogado empregado, é porque se encontram os requisitos da relação de emprego. Na direito do trabalho, para a gente observar que há uma relação de emprego, é porque tem subordinação, tem habitualidade, tem onerosidade e tem a personalidade e pessoa física, certo? Então, tem os requisitos da relação de emprego entre um advogado e pode ser com um escritório de advocacia ou uma empresa. Olha, um advogado, vou te contratar para você ser o nosso advogado, certo? Para você ser o advogado da nossa empresa, mas só que aí você vai ter que, certo? Nós vamos assinar sua carteira,
vai ter habitualidade, você precisa vir aqui tais dias da semana, beleza? Para ficar fixamente ali respondendo pelo nosso setor jurídico. Esse é o advogado empregado, beleza? Precisa ter essa relação de emprego. Então, essa relação de emprego na qualidade de advogado não retira a isenção técnica e nem reduz a independência profissional inerente à advocacia, certo? Não é porque é advogado empregado que ele não tem mais opinião técnica jurídica, tranquilo? Então, vamos lá. Esse advogado empregado, ele não é obrigado à prestação de serviços profissionais de interesse pessoal dos empregadores fora da relação de emprego. Olha, a empresa me contratou para ser o advogado da empresa. Vou lá todos os dias pela manhã, de segunda a sexta-feira, tenho minha carteira assinada, certo? Todos os requisitos da relação de emprego. Aí meu patrão fala o seguinte: Marcos, tô com um problema aqui que eu fui citado aqui dessa reconhecimento de paternidade. Não tem nada a ver com o meu contrato ali empresarial. Eu fui contratado para ser advogado da empresa e não para resolver assuntos pessoais dos empregadores. Beleza? Então ele não é obrigado a essa prestação de serviço de interesse pessoal dos empregadores. Quanto à jornada de trabalho, ela não pode exceder a duração diária de 8 horas, certo? Então, por dia, uma empresa pode contratar um advogado para ser advogado empregado, desde que por dia não trabalhe mais de 8 horas, certo? E semanal 40 horas. Não é 44 horas, é 40 horas. Então, 8 horas diárias e no máximo 40 horas semanais. Esse é o máximo. Então, pode ser que eu contrate o advogado só para 20 horas semanais. Beleza? Ele passa 8 horas num dia e complementa em outros dias, mais dias fixos ali que dê a concluir um total de horas. Mas o máximo é 8 horas diárias e 40 horas semanais. Salvo acordo ou convenção coletiva ou em caso de dedicação exclusiva. Tem dedicação exclusiva, a pessoa só pode advogar para aquela empresa, mais nenhuma, né? Vai ganhar um valor a mais. Aí pode ser que tenha alteração ali nesse contrato. Beleza? E o período de tempo trabalhado desse advogado empregado considera o tempo que ele estiver à disposição do empregador. Pode estar aguardando ou executando ordens, pode estar no seu escritório ou em atividades externas. Então, se ele tiver em atividade, né, para o empregador, mesmo que seja de forma externa ou no seu próprio escritório, considera tempo trabalhado. Beleza? E vai ser reembolsadas ali as despesas feitas com transporte, hospedagem e alimentação, como de praxe. Olha, vai ter uma audiência lá na capital, que o advogado vai ter que representar a empresa, ele é advogado empregado. Vai ter que ser reembolsado todas essas despesas de transporte, hospedagem e alimentação. Agora se liga aqui na hora extra. É de quanto, professor, a hora extra do advogado, que ele trabalha mais? Vamos supor que o Marcos, o contrato dele é de 20 horas semanais, de segunda a sexta-feira, e ele fica das 8 ao meio-dia, ou seja, todas as manhãs. Tranquilo. Aí, certo dia, certa semana, ele teve que ficar 2 horas a mais ali trabalhando em todos os dias. Poxa, isso é hora extra. Ele vai ganhar quanto a mais? Ele ganha a hora trabalhada, além da hora trabalhada, um adicional que não pode ser inferior a 100%. Ou seja, resumindo, a hora é dobrada. Tranquilo? Então, o adicional de hora extra do advogado é de 100%. E quanto o adicional noturno? Quando que é considerado adicional noturno? O adicional é de 25%, mas considera ali o período a partir das 20 horas, ou seja, a partir das 8 horas da noite de um dia até as 5 horas da manhã do dia seguinte. Aí são considerados como horas noturnas. E tem que ser acrescido ali um adicional de 25%. Beleza? Quanto aos honorários de sucumbência, nas causas em que for parte o empregador ou a pessoa por este representado, os honorários de sucumbência são devidos aos advogados empregados. Estou defendendo aqui a empresa, sou advogado empregado, chegou lá no final, nós ganhamos, ufa, e o juiz determinou honorário de sucumbência de 20% para a parte perdedora pagar. De quem é? É do advogado.
mas pode ser partilhado entre a empresa e o advogado, desde que tenha um acordo prévio. Quando a empresa me contratou para eu ser advogado empregado, assinar minha carteira, lá a gente acordou que se tivesse honorário de sucumbência, a gente ia dividir. Então não tem problema. Mas se não tem nenhum acordo prévio, então os honorários de sucumbência é do advogado. Beleza? E por fim, o salário mínimo profissional do advogado. Quanto é que é? Isso é estipulado em sentença normativa ou em acordo ou convenção coletiva. Mas normalmente se encontra na tabela de honorários. Cada estado, cada conselho seccional tem a sua tabela de honorários. E lá vai ter o salário do advogado, certo? Aí, tabela se estipula um mínimo. Então, geralmente, os conselhos seccionais colocam o valor de 20 horas e o valor de 40 horas. Beleza, pessoal? Então, a gente encerra aqui mais uma aula direta abordando esses 3 temas específicos. Agora, você vai ler os artigos desse tema e já na sequência responder todas as questões. Beleza? Já fica aí para a gente ir para a próxima aula que nós vamos estudar agora sobre sociedades de advogados.